E eu falei com o Filho de Deus. E ele detonou tudo que eu acreditava. Isso é crença, isso é apego, isso é autoritarismo teu. Isso daqui, ilusão, isso daqui, ilusão. Todos os valores. Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Esse é um programa muito especial para mim. Se você já está acostumado a acessar os conteúdos aqui do Hipnoterapia Autoconhecimento, você vai gostar muito disso. Então, abri uma série nova para falar sobre bibliografia, e essa série que a gente está começando hoje se chama Raio-X da Mente. E a gente vai falar sobre mente com uma pessoa mais do que especial para isso. Ele é meu convidado 1 dessa série de entrevistas que eu vou fazer. O nome dele é Wilson Gonzaga, Dr. Wilson. Ele é médico, ele é psiquiatra, e ele é especialista em muitas coisas muito especiais. E eu vou deixar ele contar para vocês um pouco sobre o trabalho dele e o que ele faz. Wilson, muito obrigado por me receber aqui na sua casa, muito feliz de estar aqui, pessoal. E conta um pouquinho pra gente aqui de você, o que você vem fazendo hoje, qual que é a tua vibe aí, qual que é a tua... Bem-vindos, chez moi, à minha casa. Legal, né? Tô fazendo isso em casa, é muito isso. Bom. Primeira vez, é muito bom, muito legal. Então, eu sou médico psiquiatra, já tenho mais de 40 anos. E trabalho bastante, porque gosto de fazer o que eu faço, e trabalho desde cedo que precisei. Eu comecei a trabalhar com 12 anos de idade, né? E família... Puxa, família pobre soa mal, porque minha família era muito rica, a gente só não tinha grana. Mas não dava para chamar aquela família feliz, amorosa de pobre, não. Mas trabalho desde cedo. E já estava pronto, meus últimos... um tempo atrás, eu vivi na floresta. Eu quis conhecer a medicina da floresta e tivemos uma experiência, minha mulher e eu, que durou 14 anos. A gente só voltou por uma questão de necessidade, que senão não teria nem voltado. Porque eu estava muito bem lá, que eu fui para ter uma experiência e acabei ficando. Mas com a pandemia, assim, eu peguei 3 vezes a Covid. E aí eu já estava pensando assim, começar a botar o trem de pouso, aterrissar, ter uma vida com mais, estudar mais, ler mais, ter mais tempo para mim. Porque, por incrível que pareça, atualmente é a época que eu tenho trabalhado mais do que eu trabalhei na minha vida. Eu não tenho muito tempo. E isso estava me incomodando, já, antes de eu entrar nessa. Então estava pronto para começar a parar. Quando eu conheci eu já conheço a ayahuasca há muitos anos. Muitos anos, quase o mesmo tempo que eu tenho de médico, que eu era um médico jovenzinho quando conheci a ayahuasca. Caramba. Então esses anos todos fazendo uso, distribuindo, ensinando pessoas a distribuir, e envolvido com a legislação, com a legalização. Então tinha uma experiência, familiaridade, gratidão para a ayahuasca já de muitos anos. Mas estava estudando a psilocibina quando eu me peguei numa pós-Covid com brain fog, uma sequela bem comum naquela Omicron, naquela variante Omicron. O brain fog é aquela travada no cérebro, né? O nome explica, né? Um cérebro enfumaçado, enevoado, fica meio xarope. Eu me lembro, eu passei a minha vida querendo ser o Tarcísio Meira. Aí ele tinha morrido de Covid, não fazia muito tempo, né? E aí eu queria falar, né? Pô, você viu o Tarcísio, não vinha Tarcísio Meira, esse é o brain fog. Né? Pô, eu cheguei a esquecer o nome de uma tia querida minha. Só que ela tem um nome também esquisito também. Qual é o nome dela? Tia Maria. Tá certo. O brain fog é isso aí. Você começa a ficar meio pastel. E eu lendo, né, aquilo, vendo um trabalho com microdose de psilocibina, uma pesquisa em brain fog. Eu falei, maravilha, eu tô querendo ver isso aí, então comecei a experimentar.
E comecei a estudar, e contrário a toda a literatura, eu estava querendo fazer uma experiência. Eu comecei a tomar uma cápsula, uma microdose, mas todo dia. Que a gente não costuma fazer isso, né? É raro fazer, não faz, porque para não acomodar a psilocibina. Bom, eu tive uma resposta incrível, assim. O Brifalg passou. Passaria de qualquer jeito. Com tratamento, sem tratamento, ele passaria. Uhum. Mas passou, e eu, na época, eu trabalhava em 5 cidades diferentes, sendo que 3 eram na Amazônia, que eu só chegava de avião, e as outras 2 no estado de São Paulo, uma no litoral, onde já estava a minha mulher, e o meu consultório em São Paulo. E eu fazia isso todo mês. Então era viagem, barco, avião, então gente irritada, mal-humorada da pandemia, aquela pandemia de irritação que veio junto com a viral. É isso aí. E aí eu comecei a achar aquilo normal, paciência, apaziguando briga, gente querendo reclamar em fila do aeroporto. Eu, calma, não adianta reclamar, a pessoa só é baculista. Falei, cara, eu não sou assim, sou meio brigão. Aí me percebi calmo, tranquilo, animado. Falei, pô, a única coisa que eu estou fazendo é a psilocibina. E condizente com as coisas que eu já estudei e tal. Aí eu continuei, assim, por quase um ano, para ver. Uhum. Até que por um motivo, aí como eu tive que fazer algumas coisas, parei. Então isso, comecei a ver a beleza que isso tinha, como possibilidade de cura. E hoje sou imerso nisso, no que a gente estava falando da terceira onda, o recrudescimento da psicodelia mundial. Uhum. Uhum. Ela vinha nos anos 60 a todo vapor, como alternativa fantástica para a saúde mental, para resolver coisas que a psiquiatria, por exemplo, resolve com muito custo, com muito efeito colateral, com efeitos colaterais como, por exemplo, impactar a sexualidade, que é uma coisa importante. Tremores, né? Não, amnésia, um monte de coisa. Amnésia, fora sequelas tardias, como discinesia tardia, e uma série de coisas, e medicamentos que nós estamos descobrindo hoje, como euípnicos, que acabam contribuindo para a demência. Puxa vida. Enfim, e aí os psicodélicos vieram como uma alternativa, uma possibilidade de resolver problemas difíceis de serem resolvidos e com custo baixíssimo. Quando eu falo custo baixíssimo, estou falando assim, dos efeitos colaterais. Então, é algo que a comunidade científica se interessa. E eu, que já tenho essa filia por conta da ayahuasca, então me interessei muito e hoje estou mergulhado. Que bacana. Faço parte de uma pós-graduação, estamos fazendo outra pós aqui, montar. Então, já formando pessoas para quando isso for normatizado, já está pronto para começar a trabalhar. Porque, por enquanto, não é normatizado ainda, só em projeto de pesquisa que a gente pode usar isso. Mas já tem muita coisa rodando no mundo. E tem perspectiva para normatizar isso? Tem data para isso? Olha, não, data a gente não tem, mas perspectiva total. Porque é uma coisa que, no meu ponto de vista, é impossível segurar. Ela já foi colocada no cesto de drogas de uma maneira equivocada, de uma maneira que existe algumas fontes que dizem de maneira até politicamente interessada no governo americano. Então, os estudos nos anos 60 já estavam adiantados. De repente, tinha o problema da guerra e o movimento hippie começou a utilizar o LSD. Então, quando o LSD começou a ser utilizado para a juventude americana, fatalmente, acontece com os psicodélicos, começou a haver um crescimento de consciência. Então, os jovens daquela época começaram a se rebelar contra a caretice bélica do Estado, que fazia campanha para a guerra. E eles
criaram, inclusive, o famoso jargão, né? Bordão, faça amor, não faça guerra. Uhum. E surgiu naquela época, nesse mesmo movimento, um pulso muito forte sobre a libertação sexual feminina, o amor livre. Uhum. O amor livre surgiram com eles, que bateu de frente com os costumes americanos. Mas hoje, a gente olhando, percebe que foi um movimento de expansão de consciência. Nossa, que bom, se deu certo o amor livre, se não deu, isso é outra história. Mas foi o primeiro grito feminino de dizer, porra, nós temos direito ao orgasmo também. Né? Que isso? Sexo não é só para homem. Né? E aí foi o primeiro grito. E foi um movimento de consciência. Criaram as primeiras ideias de comunidades ecológicas e tal. O problema é que o ser humano é bichinho ruim para viver bem. Ele gosta de viver mal. Então, mas chamou muita atenção do governo, e o governo, por uma política antidroga que estava atrapalhando o governo, resolveu colocar essas substâncias milagrosas no mesmo balaio em que estava cocaína, heroína, e os estudos todos foram proibidos. Todos foram minados, né? Foram sabotados, etc. Não, foram estudos, proibidos. Né? Aqueles que insistiram perderam suas cadeiras, que queriam, porque cientista está noutras. Né? Quando a gente está falando de anos 60, a gente está falando necessariamente de LSD? Nós estamos falando de todos os psicodélicos que foram taxados como drogas. Mas o LSD era o que estava na ponta da ciência e tudo. Mas já tinha estudo. O próprio Hoffman já estudava a psilocibina. E essa proibição, assim, eu comparo isso, talvez possa estar exagerando, mas como um incêndio da Biblioteca de Alexandria. Proibir o estudo dos psicodélicos. Atrasou muito. Ainda estamos atrasados. Alguma coisa que a gente já está vendo e já sabia, porque isso é antigo. Os povos originários utilizam isso. Eu tenho uma pergunta para te fazer sobre isso, Wilson, porque eu sou especialista em hipnose. Quando a gente vai olhar os registros antigos da hipnose, a gente fala de templos egípcios e gregos, né? E a gente tem aquela imagem do doente, do enfermo, templos gregos ali, deitava em cima de uma pedra, ele adormecia ali, porque daquela pedra saíam gases, etc. e tal, e ele sai curado de lá. Né? E hoje se descobre que aqueles gases são gases alucinógenos, não? Ou qualquer coisa que o valha. Psicodélicos. Psicodélico. Eu fico muito interessado em saber isso, na tua visão. De onde partiu tudo? Foi a curiosidade do homem? Foi a ciência? O que foi? Aonde que tudo começa e como é que a coisa se desenrola? Então, imagina que alguém encontrou, alguém achou algo e como é que a coisa... Então, uma coisa vai. Isso é uma coisa interessante. Como é que isso surgiu? Isso é muito antigo e não é peculiar ao ser humano. Alguns mamíferos também sentem a necessidade de expandir o seu estado, de se embriagar. Os elefantes, alguns macacos com a marula. Eles derrubam a marula, que é uma fruta africana, deixam aquilo fermentar para comer aquilo e... A marula que a gente conhece. Que é a fruta, é o licor, para virar um licor meio podre ali, para dar o barato. Com certeza não é o gosto da marula podre que eles querem. Então, existe um pensamento do qual eu advogo, assim, para mim é assim. Eu dou até o direito de discordar, mas para mim é assim. Que o estado alterado de consciência é esse. O beta aqui que nós estamos agora. Esse é o estado alterado. O estado original é expandido. Por isso eu gosto muito do termo enteógenos, que foi proposto por um cientista, Gordon Orson, que era um micologista, também era banqueiro, o cara era diferente. E tinha grana, e ele podia estudar o que ele queria, acho, né? E ele contribuiu muito para o estudo dos fungos. E ele que colocou os fungos, cogumelos mágicos, na cara do mundo ocidental, pelas visitas que ele fez para Maria Sabina, no México. Que legal. Então ele era um micologista.
E ele propôs um termo enteógeno, enteos genus, um gerador de uma busca, de um movimento divino. Porque ele percebia, e todos os antropólogos que estudam isso, quem estuda isso, percebe que isso é muito antigo. Entusiasmo é cheio de Deus, né? Entusiasmo, entelsiasmos, com Deus no coração. Então, cheio de Deus, pleno de Deus. Legal. Eu adoro essa palavra também. Então, eles já conheciam isso daí e viam, né, de que eles usavam isso para se comunicar com o sagrado. Eles, assim, não existe nenhum registro milenar de uso em rave antigas. De quê? De rave antigas. Bacanais, não tinha? Tinha os bacanais romanos e tal, tudo. Tinha. Ali era com vinho mesmo. Enfim. Então, é sempre usado com a coisa sagrada. E ele também, né, que nenhum estudante, o estudioso dos psicodélicos, fica no livro só, porque você tem que experimentar aquilo, é muito diferente. E Gordon Orson também deve ter experimentado e sacou essa de colocar esse nome, enteógeno, para tirar, a primeira palavra que a gente tem que banir é o alucinógeno. Porque, etimologicamente, o que significa isso? Gerador de alucinação. E alucinação, a definição, é uma realidade falseada. Era uma falsa ideia da realidade. E a visão, ela não é falsa. Ela pode ser muito mais verdadeira do que aquilo que é a realidade. Então, que as pessoas convencionam como realidade. Então, os enteógenos, eles são pontífices. Por isso eles eram usados pelos pontífices. O que é um pontífice? O que faz a ponte do mundo material para o mundo espiritual, para o mundo divino. Ele faz a ponte. Né? Diz que o Papa é um pontífice. Se não é, devia ser. Né? De fazer essa ponte. Um sacerdote é um pontífice. E o enteógeno faz essa ponte. Então, nós temos essa necessidade intrínseca de se aproximar da nossa origem, porque achar que a realidade é essa daqui... É pequeno demais. É muito tonto isso. Para mim, aquele filme Matrix foi muito feliz naquela metáfora. É, né? Aquele Matrix, ou né? O 2, o 3, aí é Hollywood. O 4, me desculpa, uma porcaria. Eu nem assisti. Eu vi no cinema com a minha esposa, né? Eu nem assisti. Porque o que me interessou mesmo foi o primeiro, e o resto, claro, Tubarão 2, 3, e o primeiro é simbólico, iniciático, filosófico, esotérico. Iniciático. E é altamente iniciático, altamente, isso mesmo, esotérico, inspirador, e conta a nossa história. O Neo é o Cristo. É o Cristo. Só faltava ele sair com um crachá, né? Neo, entre parênteses, o Cristo. E o mito da caverna está lá? O mito da caverna de Platão está lá também. Está tudo lá. Está tudo lá. Então aquilo é lindo, Como tem histórias, assim, às vezes contado para criança, que você fala... E aquele momento simbólico, né? Que ele está com o Morfeu, que é o deus do sono, sim, né? Ele está com as duas pílulas, né? Isso. Uma que leva você para o mundo da Alice, né? E outra que leva você para ficar preso na realidade, né? Eu tenho uma pergunta para te fazer em cima disso. Eu vi uma entrevista sua, ou um story seu, eu vi tanta coisa sua aqui recentemente falando de algo assim. Te perguntaram sobre estados alterados de consciência, se você achava que era alucinação ou não. E a tua resposta, gostei muito da sua resposta. Você falou de pesquisadores que chegaram em conclusões só depois de tomar aquela substância. 2 prêmios Nobel. Foi o que você falou. Eu queria que você falasse mais sobre isso. E eu queria que você contasse alguma experiência tua nesse sentido de falar, cara, mudei a visão de mundo. Então são 2 perguntas em uma. A primeira é contar essa, dos prêmios Nobel, e a segunda de alguma coisa na sua vida que você fala, cara, virou essa chave depois que eu tomei, entendi diferente. Eita, tem várias. É difícil, né? Isso é fácil eu responder. O que é difícil é eu lembrar o nome do... Precisa tomar vergonha na cara. Toda hora eu falo isso. Um chama Joseph qualquer coisa e o outro Rau, não sei das quantas. Tudo bem. Mas eu lembro que um era de genética, outro era de química. Tá. Outro dia,
eu acho que no Story apareceu isso, que e aí alguém colocou lá, corrigiu, falou, os caras são esse daqui e tal. Sempre tem alguém lá que contribui lá, eu acho muito legal isso aí. Tem os haters e tem os anti-haters, os caras que contribuem, né? Tem gente do bem, né? Tem, pô, que clarei. Tem gente do bem. Então, mas esses 2 prêmios Nobel, eles admitiram publicamente, tá? Isso, se você der um Google, você vai saber o nome dos caras, que só chegaram à conclusão das suas teorias que foram mundialmente reconhecidas à luz do LSD. Porque ele coloca os psicodélicos, ele abre, expande a consciência e pode colocar uma das coisas que eu falo, que tem a ver com a resposta, que eu costumo falar em normatização. Essas substâncias não são normatizadas. Eu não falo em legalização, eu procuro não falar, às vezes falo. Gostei da palavra. Mas por que eu não falo legalização? Porque legalização tem a ver com lei. E essas substâncias, elas podem colocar você em contato com outra lei. E a gente percebe que essas leis são menores. Outras leis. E isso modifica todo o teu olhar na vida. E eu acho muito interessante, porque nós estamos tomando uma bebida, no caso da ayahuasca, uma que é legalizada no país, ritualisticamente, ou recreativamente alguém come um cogumelo. Então, é uma matéria, é uma bebida, ela vai atuar no cérebro, ela vai mexer no hardware, mas ela tem a capacidade de mudar o software, o programa. Não existe medicamento que faça isso, que trabalha na consciência, que muda o software, que muda o programa, que muda a mente, através do hardware. Chupa Merck Sharp, chupa Bayer, não vão conseguir. Adorei. O hardware, software... Porque ela é uma substância que muda o software. Mudou o modo de ver o mundo. Tá, não preciso mais usar essa substância. Mudou o modo de eu ver o mundo. Olha, eu sou, assim, fui, né? Sou uma pessoa, assim, curiosa, uma pessoa intensa, uma pessoa corajosa, uma pessoa ousada. Com 70, quase 71. Quando eu era moleque, você podia imaginar que isso tudo era potencializado e tudo isso ainda com tesão lazarento, que me deixava em paz ainda. Então, se eu não tivesse encontrado a ayahuasca, encontrei ela com 28 anos, no nó dos 28. Você está com 71 hoje. Estou com 71. E na hora certa encontrei com ela, porque eu já estava formado, enfim, assim... Era um momento em que eu ia ter poder na mão, eu precisava ter juízo. Então, os algoritmos cósmicos me apresentaram ela na hora que eu precisava. E aquilo me fez ter uma vida mais assertiva, mais legal, mais saudável, mais feliz. Claro que eu tive um monte de problema, coisa, enfim, como todo mundo. Mas acredito que se eu não tivesse encontrado esse alucinógeno, esse enteógeno, a ayahuasca na minha vida, eu tenho quase certeza que eu não estaria tão feliz como eu estou hoje. Uma pergunta para você em cima disso é, quando a gente fala de LSD, a gente fala do Timothy Leary, né? Sim, também. É o nome, um dos nomes conhecidos. Sim. Aí. Quando a gente fala desse nome aí, como é que é a relação dele? As pessoas o reconhecem como um cientista ou como tal? Ou hoje essa ciência moderna, mais tradicional, fala, não, era um porra louca, etc e tal, como é que é a... Não, isso, ele é... Tanto que nós estamos falando dele, né? Sim. Então ele é uma referência. Então, esses experimentadores, esses mais ousados, que saíram e produziram e falaram, eles são os pioneiros dessa ciência. Porque... existe, no caso dos psicodélicos, não existe um trabalho que é muito importante ser feito, que é o trabalho científico, acadêmico, laboratorial, de pesquisa. É muito importante fazer isso. E principalmente se isso um dia a gente tiver a pretensão, como nós temos, de ser usado terapeuticamente.
Então, para isso ser normatizado, nós precisamos selo das academias. Certo. Isso é muito importante. Isso tem a ver com uma necessidade que a gente tem que, não dá para escapar. Mas, no caso dessas substâncias, tem a outra tribo, que também é muito importante, dos experimentadores, que foi Timothy Leary, que foram Ramdas, vários deles ali, e aqueles que publicavam sob o seu ponto de vista. Porque existe uma coisa na psicodelia, por exemplo, que chama-se sinestesia. O que é sinestesia? Sinestesia é quando os sentidos se misturam. Quando você vê cor, quando você sente cheiro de saudade, quando você gosto de marrom. Sabe aquela? É como se fosse assim, tipo, sabe, um bacanal dos 5 sentidos ali. Isso, e você só não tem como descrever isso. Você só pode experimentar isso. O Castanheda fala nos livros dele, A Erva do Diabo, e outros livros, ele menciona essa expressão de sinestesia. E tem uma cena que ele fala de uma mosca, ele começa a descrever todas as cores da mosca, etc. É muito louco. Bom, fantástico, fantástico. Então, assim, isso não é uma alucinação. Isso é uma experiência sensorial que pode ser dirigida para resolver problemas. Tem dirigibilidade essas substâncias. E com essa dirigibilidade, isso pode ser altamente terapêutico. Por isso, hoje se estuda a PAP, que é psicoterapia assistida por psicodélico, com psicodélicos. 2 perguntas em cima dessa que eu fiquei curioso agora. A primeira é sobre os estados cerebrais. E eu vi que você fala muito dos estados. Aliás, sou seu aluno do Revolucione, sim, estou fazendo propaganda aqui. Ó. Minha esposa aqui também é aluna. Que legal. E você fala dos estados de beta, alfa, teta, delta e afins. Eu ia te perguntar o que os psicodélicos fazem no cérebro em relação a esses estados, né? Onde que isso mexe? E te perguntar também como é que é essa história da terapia assistida, porque às vezes as pessoas falam, puxa, eu vou tomar ali, vou ter um barato, que é o que se fala hoje, né? Não, como é que funciona isso? Os estados cerebrais e como é que é essa terapia assistida em que a pessoa toma e tem um especialista do lado para conduzir o processo terapêutico? Como é que é isso? Sim. Então, hoje as pesquisas são exatamente para isso aí. Bom, deixa eu te colocar uma coisa, melhor do que os estados, deixa eu te explicar o que acontece no cérebro no momento da psicodelia. Nós temos uma estrutura que é chamada rede neural padrão. Essa rede neural padrão, ela é responsável pelo reconhecimento da individualidade. Eu sou eu, você é você, meu vizinho é o meu vizinho, que é o cara legal, mas tem um cachorro chato do cacete. Ele é ele, eu sou eu. Então, a rede neural padrão é que faz isso. Tá bem. A rede neural padrão, ela é aquela que, não só da individualidade, ela é responsável pelo conceito de passado, pelas minhas experiências. Ela é responsável pelo ambiente social. Assim, o que vão pensar de mim, o bom senso. E ela fica ligada o tempo todo, né? O tempo todo. Assim, o que me impede que, de repente, agora... Eu nunca falei isso, agora eu estou na minha casa, no meu sofá, vou falar. O que me impede agora, de mesmo estando na minha casa, no meu sofá, levantar e dar um peido e falar, nossa, que fedido, e continuar com a mesma cara de pau. Não estamos no sofá da Hebe, estamos no sofá do Wilson. Ele pode falar o que ele quiser, tá na casa. Não, quem impede de eu fazer isso é a rede neural padrão, né? A educação que tive, ela é toda gravada ali. Perfeito. A rede neural padrão, o que vão pensar de mim e tal, esse comportamento social. Grosso modo, é a casa do ego. Tá. Legal. Rede neural padrão. Eu estou falando do ego, que é uma estrutura psicológica, e estou falando da rede neural padrão, que é uma estrutura de hardware e de software. O software se manifesta naquele hardware ali. Muito bem. Tá bom. No momento da psicodelia, ela entra em bug, ela derrete. Se a gente for ver uma pessoa numa experiência psicodélica dentro de uma ressonância
funcional, magnética, funcional, assim, a gente vê que aquilo é uma pirotecnia. O primeiro cara que viu isso, ele deve ter ficado assustado. Acende tudo aquilo. E áreas que não se conversam começam a se integrar. Começam a se conversar, acende aqui, ali. Eu gostaria de estar ali na primeira vez que alguém viu isso aí. Lá, cara, o que está acontecendo? Desliga essa porra que o negócio queimou. E a rede neural que cai e áreas que não se conversavam. Isso chama-se neuroplasticidade. Quando eu falo isso, eu lembro de uma música antiga, do Roupa Nova, que eu nem lembro direito a música, mas lembro da frase que dizia assim: vamos construir... Era um casal que acho que tinha quebrado o pau, e aí o cara acho que estava querendo retomar, né? E aí ele fez a música para a mulher e diz assim: vamos construir uma nova canção com velho violão, né? Quer dizer, uma maneira romântica de dizer, nós dois mesmo, vamos fazer Vamos fazer de novo. De novo, uma nova canção, mas nós dois mesmo, não vamos trocar de violão, não. Trocar de violão é ótimo. Então, essa é a neuroplasticidade. Fazer novas conexões, novas canções com os velhos neurônios. E isso, no momento da psicodelia, que cai a rede neural padrão, acontece de uma maneira incrível. E na prática, o que isso significa? De a gente poder enxergar por ângulos que a gente nunca tinha visto, sem censura, e ângulos inteligentes, inusitados, e assim, regado a uma sopa de serotonina, que é uma amorosidade. Então, são experiências transformadoras, por isso, porque a pessoa pode curar de uma dor, ela pode ressignificar uma dor. Ela pode chegar, por exemplo, num abandono que teve por um pai. Por exemplo, uma coisa de uma criança, por exemplo, que estuda ali no primário, ali no fundamental, que de repente aquela escolinha que depois a mãe, o pai vai buscar, ela fica ali, e a mãe um dia esqueceu a criança na escola. Cara, isso não é raro acontecer. Com mãe ocupada e tal, ela até é uma mãe amorosa. Enfim, importa. E a experiência para a criança é uma experiência pessoal. Altamente traumática. Ela acha que aquilo acabou o mundo para ela. Acabou o mundo, ninguém me ama. Ninguém me ama. Pô, puta merda, minha mãe me esqueceu aqui na escola. Realmente, pelo amor de Deus. Uma criança não está com o cérebro formado, né? O cérebro vai acabar de se formar com 24, 25, certo? Aquilo marcou. É uma facada, né? E muitas vezes aquela criança ainda está, não é nem com o cérebro não formado, ela está no primeiro setênio, onde ela está colhendo do mundo externo as suas referências para montar a sua personalidade. E ali veio uma marca de que minha mãe não me ama. Por exemplo, isso daí. Aí ela passa por uma experiência dessa, ela volta ao fato, e ela entende de que aquilo aconteceu com a mãe porque a mãe estava muito preocupada fazendo o corre dela para comprar as coisas para ela, a roupa dela, e que aquilo estava tão atarantada, ou porque a mãe estava numa depressão, ou estava numa crise de ansiedade, e aquilo... Ou seja, ela ressignifica o olhar. Ressignifica. Em relação ao passado. E é capaz de intuir e perceber o que a mãe estava passando naquela época. Existe um caso emblemático de uma mulher, esse é um caso descrito na literatura americana, de uma mulher que nessa situação foi num abuso sexual da infância. Puxa, e quando ela chegou naquele fato... E ela era toda culpada, porque ela sentia prazer, porque a pessoa era alguém da família que ela confiava. E não tinha nenhuma agressão, claro que tinha, né? Mas assim, ela não sentia como agressão. E era um carinho, e era manipulada num órgão altamente enervado, e ela sentia prazer. É enervado para sentir prazer. Para isso, né? Para isso. E quando ela descobriu, imagina a culpa. Quando ela voltou nesse fato, ela intuiu que o seu algoz era também uma vítima. Muito provavelmente ele estava repetindo um padrão de abuso na sua infância e que ele também era um coitado. E ela conseguiu perdoá-lo. Alô? No momento que ela perdoou o cara, todos os seus problemas foram dissolvidos. E foi com uma compreensão empática, amorosa e intuitiva, porque ela não tinha dado para isso.
Posso te fazer um parênteses em cima do que você falou, que eu gostei muito do que você disse e quase me emocionei na história? Na hipnoterapia a gente faz coisas parecidas. A gente usa regressão. E quando a gente fala o termo científico do que a regressão proporciona, a neurociência chama de RTM, né? Reconsolidação terapêutica de memória. Né? A gente consolida as memórias quando dorme e num processo terapêutico, quando bem feito, o cérebro fica plástico, a gente faz isso também. E eu vejo o quanto que a regressão ajuda a pessoa. Né? A regressão, né? Sozinha, né? A pessoa entra naquele estado de hipnose, foco, imaginação e concentração. O filtro muda também, vou pegar parecido com o que você falou, né? Então o crítico, analítico, racional dá uma acalmada. Isso, que é uma função do ego. É uma função do ego e a pessoa faz esse acesso. Isso. Mas eu gostei muito de uma expressão que você colocou, que eu achei muito sábia e bonita, e a gente faz isso na hipnoterapia e faz algo conduzido, de acolher a criança interior, de cuidar, e a pessoa fala, cara, senti que eu estava fazendo aquilo mesmo. E acontece, a neuroplasticidade, né? Os caminhos neurais mudam, mas eu gostei do que você falou do intuir. Eu entendo que quando a gente tem esse caminho via psicodelia, não sei se eu posso chamar assim, eu gostei enteogenia, Eu gostei que você falou de intuir. Ela intuiu, ela sentiu aquilo, ela viu também que ele foi o algoz, então eu vejo que essas substâncias geram aí um algo a mais, né? Uma neuroplasticidade mais forte, assim, vamos chamar assim, não é isso? É isso mesmo. Se é por aí. É isso aí. E muda o hardware, e expande. Nós estamos falando aqui em off, né, um pouco antes de começar, que você diz de experiências de hipnose, em que as pessoas nessa sala vão ler o que está na outra sala. Isso. Então isso daí, como é que faz? Como é que é isso? Então, essas coisas assim... Qual a tua visão sobre isso? A minha visão é que isso é uma coisa muito natural. Nós fazemos isso através do sono, que é projetar a nossa consciência. E existem cursos para isso, e treinos para isso, que aprendem a fazer isso de maneira consciente, a projetar a sua consciência, sem usar substâncias, inclusive. Então, porque essas substâncias, na verdade, elas catalisam alguma coisa que está dentro de nós. Entendi. Quando você fala disso, eu sou uma pergunta até muito curiosa aqui sobre isso. Como a tua comunidade está em volta de você, científica, companhia, como é que eles enxergam isso hoje contigo, isso? Porque eu vejo que você como psiquiatra, e na sociedade a gente tem um livro recente que eu li que se chama Nação Tarja Preta, e esse livro, é ótimo, a autora criou um anterior que era Nação Dopamina, se eu não estou enganado. Isso. Ela fala que o quanto que hoje os diagnósticos estão maiores, o quanto que, tem mais pessoas com autismo, tem mais pessoas com as coisas todas, e as medicações crescendo a 1000. Isso. Como é que é isso? Como é que você vê isso? Como é que eles te veem? Eu tinha um sonho de ser, eu até falei, né, de ser tinha vida universitária, de ser professor universitário, porque eu tenho uma característica minha, eu sou um educador. Assim, desde criança eu gosto dessa coisa da educação, sempre envolvido com isso. Então, e gosto de medicina, gosto da psiquiatria. Então, eu achei que eu podia unir as duas coisas fazendo carreira universitária. Mas tive uma grande decepção, né, na vida universitária. Eu falei, quer saber de uma coisa? Estou fora, vou para a vida empreendedora e tal, e já fui dono de clínica, já fiz muita coisa. Enfim. Então, eu tive uma vida meio paralela a isso. E, assim, uma coisa que eu desenvolvi bem cedo é não estar muito preocupado com o que os outros pensam de mim. Senão eu já não usava essa cara aqui, esse bigode aqui, que parece... Outro dia encontrei um velhinho, cara, isso aconteceu, são parentes aqui, como é que chama? Uma cidade de Minas, que é uma estância mineral, São Lourenço. E lá, eu fiquei num hotel, fui dar uma palestra lá, e fiquei num hotel, eu fiquei assim, impressionado com a quantidade de velho que tem lá. Assim, eu era um adolescente naquele São Lourenço é a sede da eubiose. Isso, esse lugar aí. Esse mesmo lugar, exatamente. E aí, eu estava lá nesse hotel, e aí eu fiquei, assim, quando eu saí, eu fui tomar café de manhã, falei, meu Deus do céu, isso aqui está parecendo um asilo. E tinha gente muito mais velha do que eu. E veio, quando eu estava entrando no café,
vinha vindo um senhorzinho, assim, todo velhinho, assim, num andador. Andadorzinho. Assim, mas ele tinha beirando os 90, ou mais do que 90, assim. E foi muito engraçado que ele veio com o andador. Quando chegou perto de mim, assim, ele deu uma olhada de cima embaixo e falou: Marechal Deodoro? E foi muito engraçado, porque eu não esperava aquilo dele, né? E aquilo, é claro que aquilo foi uma brincadeira dele, né? E demos dois uma gargalhada, e o homem era muito, muito velhinho, assim, e aí eu acho que ele era do tempo do Marechal. Ou ele já estava naquela hipnose toda, que ele achava que era aquilo mesmo, que o tempo não tinha passado. Sei lá. Bom, mas o que eu quero dizer, fecha parênteses, é que eu não me preocupo muito com o que os outros pensam de mim. E, claro, né, isso tem limites, mas eu não fico muito preocupado com isso. Certo. E assim, eu tenho uma coisa que eu desenvolvi de ter boas relações. Então, cada respeito o caminho dos outros. Em contrapartida, ninguém me enche muito o saco. Assim, brincam comigo, mas é sempre uma coisa muito carinhosa. Eu me lembro que uma época, assim, eu fazia várias coisas dentro enquanto psicoterapeuta, e fazia coisas que normalmente não se faz, enterrava a pessoa, fazia rituais em latim. Você fazia? Enfim, coisas assim do mundo. E aí tinham alguns colegas que diziam assim: não, os pacientes do Wilson, todos eles se curam, aqueles que sobrevivem. Porque aqueles que sobrevivem ao tratamento dele. Foi uma época. Então, não tive problema. Hoje em dia, esse tipo de coisa, né? Se for falar isso, nossa, não, né? Não sei o que, ela não pode, né? A gente está na era do não pode nada e é tudo muito... Eu me lembro de uma vez que eu estava num fórum desse, que era o CONFEM, o antigo Conselho Federal de Entorpecentes, e eu fazia parte. E aí eu defendia algumas posições características lá. Aí um dia um professor, doutor da Unicamp, aqui, um cara que eu gosto muito dele, e ele pegou e ficou acho que uns 5 minutos para dizer assim: jamais eu quero ofendê-lo, doutor, e chamar o senhor de curandeiro, mas e não sei o que, colocou. Aí eu falei assim, eu não quero dizer o nome dele aqui, fulano, falou assim: deixa eu só te interromper e dizer o seguinte, fique tranquilo, porque você me chamar de curandeiro não é uma ofensa, é um elogio, eu gostaria de um dia ser curandeiro. Então, são coisas que eu sempre estudei em paralelo. Entendi. E como médico, não é outra coisa, mas enquanto terapeuta, porque eu tenho uma formação de terapeuta. Fiz formação em psicanálise, depois fiz formação em psicodrama, depois fiz formação em psicoterapia transpessoal, e tenho uma série de outras coisas que não tem a ver com a medicina. Entendi. Então, assim, eu uso as ferramentas que eu tenho. Então, e sempre procurando usar menos medicamento e menos, então... Menos é mais nessa hora. Mas nunca tive problemas, assim, tive problemas. E porque também os respeito e convivo muito bem com cientistas. Eu tenho amigo de tudo quanto é jeito. Tenho amigo lulista, bolsonarista. Tem amigo que fala com todo mundo. Tudo bem. Para ser meu amigo, não precisa pensar que nem eu. Aliás, é muito chato ficar pensando que nem eu. Né? Então, e aí não tem muito problema, não. Deixa eu te fazer uma pergunta, Wilson, muito, muito peculiar aqui. Me conta um fato teu que aconteceu, que você usou alguma substância e você teve uma experiência que mudou algo para você. Algo teórico ou algo, já que a gente está falando de um terreno que eu gosto muito de falar, que era o terreno das muitas possibilidades, um terreno em que a gente pisa um pouquinho ali nas filosofias antigas, filosofias iniciáticas, etc. e tal. Tem algo que te marcou muito, que aconteceu com você? Talvez uma ideia, como aqueles pesquisadores que você falou, ou uma coisa de uma intuição, de um outro cômodo, uma outra coisa assim? Tem algo que você acha legal compartilhar nesse sentido?
Olha, nesses anos todos... Deve ter muitos algos, né? Então, nesses anos todos, tiveram muitas coisas, assim, um tanto de coisas que mudaram o rumo. Quer dizer, nossa, tá bom, então daqui para frente mudei. Tiveram várias, que não eram tão grandiosas. Mas assim, quando você falou, eu lembrei de duas. Uma tem a ver com essa coisa da antiga sabedoria egípcia. Eu teve uma época da minha vida que eu morei na França, fui estudar lá. Tá. E um lugar que eu adorava aí era no Museu do Louvre. E quando eu fui pela primeira vez, eu fiquei encantado com as coisas egípcias. Aquilo mexeu comigo. Foi assim como se tivesse batido numa memória ancestral. Assim. E quem diz assim, eu me lembro que numa das vitrines com as joias egípcias tinha um anelzinho lá de ouro, assim, que eu tive vontade de chamar o cara. Falei, daqui que ele é meu, tá? Esse aqui não, quero comprar não, esse aqui é meu. Agora eu quero ele de volta. No fim eu comprei uma réplica dele. Eu senti muita familiaridade com aquilo. Aí eu pensei assim, eu já era conselheiro lá, era um grau lá que eu tinha o direito de ter a minha ayahuasca, e eu levei para Paris comigo, e tinha ganho também uma outra lá de um mestre aqui antigo, que me deu uma muito boa. E aí eu falei, bom, eu vou voltar nesse Museu do Louvre, aqui, já com a consciência expandida, bebi uma copaça. Você tá brincando? E no hotel, e fui. Eu morava, pra vocês terem uma ideia, assim, só para ter uma ideia, porque quem está ouvindo pode conhecer Paris ou não, mas eu morava naquela Arco do Triunfo. E ali do Arco do Triunfo até o Louvre, tinha uma linha que ia direto, que não precisava ficar trocando. Falei, eu molho pro gato, bebo o chá, vou pro metrô, pego o metrô, até chegar no Louvre, e vou esperar chegar a força sentadinho lá no Louvre, inverno e tal, estava todo encapotado. Chama de força, borracheira? Força, borracheira, enfim. Bom, e assim fiz, só que o chá era muito forte. E quando eu entrei no metrô, o negócio começou a pegar. É mesmo? E aí, era incrível, assim, o francês normalmente é mais baixo, o metrô lotado, e eu birolão, grandão, e assim, as cabeças falaram assim, se eu der uma vomitada aqui, eu vou lavar shampoo para esse vagão inteiro. E eu falei, cara, eu não posso vomitar aqui. Que vem aquele enjoo, aquela vontade de vomitar, todo mundo apertado, metrô, assim, embaixo da terra. Eu falei, nossa, eu não estou aguentando aqui. Aí, primeira estação do metrô, que apareceu, saí daquela muvuca, fui no fundo da plataforma e lá... Foi tudo lá. E chamei o Leão do Montebello. Enfim. E aí, passou aquela náusea, e aí me senti já mais equilibrado, e assim, falei, cara, eu não quero abrir a sessão aqui, eu quero sair daqui. E faltava mais algumas, 2 ou 3, sei lá, estava perto para chegar no meu destino. Peguei o outro, ainda estava lotado, fiquei na minha, quieto, de olhinho fechado ali, saiu. Saiu, quando eu saí, aquele céu azul, maravilha. Aí abri a sessão, e fui para o lugar egípcio lá. E fui para a tumba de um faraó, que eu tinha encanado com ele, e é que eu fui visitar. Aí sentei lá, e aí comecei a fazer um mantra no meio do Louvre, e aquilo, de olho fechado. E aquele cheio de japonês, fotografando, turista e todo. E eu ali, né, cantando um mantra, assim, um louco a mais, um louco a menos em Paris, ninguém percebe, aquela terra só tem doido. E eu lá, olhando pro faraó, e lá fazendo uma chamada, que fala sobre a ciência divina. E porque eu queria entender a da ciência egípcia. Estava ali para aquilo, bebia aquele chá para aquilo, e estava no lugar, e estava querendo fazer pergunta pro faraó.
E aí, bom, e aí aconteceu um negócio muito diferente. Diferente. Eu vi todas as etapas de como compensar a gravidade, que Meu era Deus do assim céu. que foram construídos as pirâmides. Mas faltava uma chave para completar tudo aquilo. Foi mostrado sem que eu pudesse montar aquilo. E aí eu fiz essa pergunta. Eu falei, não, mas peraí, não entendi, falta alguma coisa. Eu falei, pois é, não tem grau para entender isso. Se você aprender isso, você vai montar uma transportadora amanhã. Pegue leve, sei lá. Não, isso é para você entender aonde pode se chegar através do conhecimento. Hoje, você abriu essa janela. Meu Deus do céu. Aonde se pode chegar. Esse era um conhecimento que a gente tinha e que vocês perderam. Então, isso foi uma coisa fantástica, mas que não mudou nada na minha vida. Só isso, só serve para eu contar essa história. Continuo fazendo força para subir a escada. Não resolveu para nada. Mas tive outra. Essa foi muito que mudou a minha vida de lá para cá. Eu já vivia na floresta e tive aquela experiência, não sei se vocês já tiveram, que São João da Cruz descreve como a noite escura da alma. É quando a gente briga com Deus. E assim, brigar com o vizinho já não é uma boa. Brigar com Deus não vai dar certo. Mas é aquela história que você, assim, não acredito mais em nada, não quero mais nada. Conheço bem essa história. E é muito importante, porque na história do buscador, ele vai encontrar com isso. Ele vai encontrar com isso. E não era a primeira vez, mas dessa vez estava muito dura. E aí eu já estava na floresta, falei, bom, eu só tenho um jeito de resolver isso, é beber um copão de ayahuasca e vou para o meio da floresta. Meu Deus, sozinho? Sozinho. Aí aluguei lá uma motocicletinha e fui para o meio da floresta numa trilha de lenhador, na beira de um rio, escolhi o rio, aí montei a rede e fiquei na beira do rio, no meio da floresta. Bebi o primeiro copo, deitei na rede, nada. O tempo, já tinha bebido aquela ayahuasca. Você já sabia quando batia mais ou menos? Já sabia, experiente. Falei, caramba, será que eu vou ter que beber outro copo? Bebi outro copo cheio. Eu já estava numa época em que eu não precisava beber copo cheio, mas eu estava naquele momento precisando. Bebi o primeiro, bebi o segundo, nada. Aí eu bebi o terceiro. Bebi 3 copos, assim. Eu acho que eu me lembro, foram os 3 copos na mesma medida. Foi o que tinha na garrafa lá. Foi o que eu levei. Eu bebi tudo. Não voltou a ayahuasca. E aí nada. Quando eu disse nada, eu falei, tá bom. Aí eu comecei a blasfemar. Falei, legal, viu? Maravilha. Muito bom, sutil você, né? E à noite isso? Entendi. Não, de dia. Era de dia? De dia. Ah, tá. De dia. E aí falei, legal, tá bom, entendi. Eu tenho que resolver sozinho, então, ayahuasca, nada. Comecei a desmontar a rede para ir embora. Quando eu comecei a desmontar a rede, só deu tempo de eu me inclinar e deitar na rede, porque eu caí na rede. Os 3 copos vieram de uma vez. E eu falei com o Filho de Deus. E ele detonou tudo que eu acreditava. Isso é crença, isso é apego. Isso é autoritarismo teu. Isso daqui, ilusão. Isso daqui, ilusão. Todos os valores. Aí eu comecei a falar, tá, mas o meu amor pela minha filha? Apego. O meu amor pela minha mulher? Apego. Eu falei, bom, tá. Então, já que você está dizendo para mim... Rolou uma conversa? Então. Não, rolou um bate-papo. E eu já cheguei puto na conversa, né? Porque eu já estava brigado com ele, né? Eu já cheguei mal educado. E aí todo mundo falou, bom, já que você está dizendo que tudo isso aqui é ilusão, então, por que você está me dizendo isso? Me leva daqui.
Me leva daqui, não quero mais ficar aqui. Quero mais ficar aqui. Se tudo isso é ilusão, nem o amor, nem as coisas que eu acho que é mais, que eu achava que era mais verdadeiro, tudo isso é ilusório, então me leva daqui. Mas eu não queria se morrer. Assim, eu humildemente queria que ele me... Queria ser arrebatado, né? Queria que ele me levasse como Enoque. Enoque. Sobe todo pro céu. Sobe né? todo. Né? Vou, inclusive com essa roupinha aqui, pode ir, já estou pronto. Respondeu da seguinte maneira: não, tem duas coisas que se parecem muito com a verdade. Se você se fixar nessas duas coisas, você está cumprindo o teu papel aí. Fica aí, faz isso. A primeira dela é amar melhor. Amar melhor. Amar não tem a ver com quantidade. Amar melhor. Tem a ver com quantidade. Não dá para amar mais ou amar menos. Amar melhor. A tudo e a todos. Amar melhor. A segunda é servir mais. Isso é quantidade. Sirva mais seus pacientes, sirva mais no trânsito, sirva mais a sua companheira, sirva mais a sua filha. Sirva. Quanto mais servir, mais está fazendo o que você tem, o que deve fazer. Se você ficar com essas duas coisas, já está bom. Então isto mudou a minha vida. Que bacana. Isso mudou. Foi longa a experiência? Bom, até chegar à força, demorou pra caramba. Aí, depois, essa conversa não foi muito longa. Ela foi assim que a força chegou. Depois que tudo terminou, aí eu fiquei na minha mirabolância ali, aí demorou. Eu só fui sair dali quando já estava começando a escurecer e eu sabia que eu tinha que voltar muito tempo no meio da floresta. Então, eu, para não coisar no escuro, para não viajar no escuro, eu saí, mas saí ainda dirigindo com muito cuidado. Com muito cuidado. Uhum. E eu me lembro que nessa época eu tinha um amigo lá. Como eu disse, qualquer um pode ser meu amigo. Eu tinha um amigo lá que era o padre da cidade. E um cara muito legal, era o Padre Bira. E eu vi um monte de coisa sobre ele. Eu falei, eu preciso falar para o Padre Bira. E aí eu cheguei... Tem coisa sobre ele? Sobre ele. E aí cheguei, ele hoje é bispo, lá do Pará, bispo lá daquela, o Círio de Nazaré lá, Padre Bira. E aí eu me lembro que eu cheguei, eu gostava muito dele, assim, ele era um cara, um cara bem legal. E aí eu cheguei para ele e falei assim para ele, quero falar uma coisa para você. Ele era rebelde, era um padre diferentão, assim, por isso que a gente era amigo, né? E uma vez eu falei que ele era um padre diferente, ele falou ele me chamou de senhor. O senhor também é um psiquiatra muito diferente. Eu falei, você está me criticando ou elogiando? Porque o meu foi elogio. E ele era diferente mesmo. Uhum. E aí eu falei para ele, eu sei que você não tem ninguém dentro da igreja para você se confessar. Você se confessa como padre e tal mesmo, mas eu quero dizer para você que eu tenho ouvido treinado, que se você quiser, eu posso ser o seu confidente. Não colou. Mas o desejo era esse mesmo. Cara, pode falar comigo, porque eu sei o que acontece com você. E uma das coisas que eu disse para ele é que ele era um rebelde, por isso ele estava lá naquela cidadezinha. Você intuiu isso? Eu sabia disso, né? Percebia. Tá. Percebia isso, né? E aí aquele dia eu falei, você é um rebelde, você está punido aqui nessa cidade e o teu caminho é a mitra. Eu vi a mitra na tua mão. Você já vai ser bispo. Ele, hoje é bispo de Belém. Ele riu, falou, não vou. Até ele confessou lá. A encrenca que eu arrumei já está em Roma, tipo assim, já não está mais aqui. Ele é bispo hoje? Hoje é bispo lá em Belém, do Pará, lá. É uma figura importante, porque ele é muito bravo para ser sacerdote, assim, para lidar com o povo. Mas ele é líder, ele é padre de padres. Entendi. Então ele é educador, ele é salesiano, ele é um cara diferentão. Assim.
Então o negócio dele é administração. Já, se ele continuar, ele vai estar no Vaticano. Eu não sei se ele vai porque ele tem as ideias dele. Mas foi essa vez que mudou a minha vida. Eu queria mudar dele também. Então isso mudou a minha vida. Servir mais e amar melhor. Eu ouvi você contando outro dia uma história, eu achei muito legal. Você falou, puxa, eu tô há anos já fazendo terapia 4 vezes por semana e a coisa não vai. Já falei mal do meu pai, já falei mal da minha mãe, não vi uma entrevista sua. E aí você depois conta que a ayahuasca ajudou você a mudar algumas coisas nesse sentido, assim. E a questão da neuroplasticidade é muito interessante, né? Porque alguns teóricos falam que quando você fica sempre contando as mesmas histórias, você acaba reforçando essas histórias, né? Tipo a picada aberta, né? Você tá andando, você reforça a história. Você reforça o circuito. Você reforça o circuito. Como é que foi esse momento para você? E eu sei quem tá vendo aqui, a gente não tá falando para ninguém parar terapia nenhuma, né? Não é essa a ideia, pelo contrário. Mas como foi para você? Você fala, cara, eu tô olhando isso, já olhei meu pai, já olhei minha mãe e tal. Aí teve um momento que você tomou e a coisa abriu, assim. Isso. Como é que foi essa epifania para você? Exatamente, a palavra é essa. Essa foi a primeira epifania que eu tive com a ayahuasca, que foi na primeira vez que eu bebi ayahuasca. Eu estava em processo de análise e eu estava fazendo a minha formação. E para a gente fazer a formação, não era com qualquer tipo de psicanálise que tinha que fazer dentro da sociedade. E tinha lá, era um número mínimo, que era 4 sessões por semana. Puta que... E aí já estava há muito tempo fazendo isso. Por semana? Por semana. Era o processo, você fazia a sua e já ia aprendendo, já ia ver como é que a coisa funciona. E ela estava encalacrada com algumas coisas. E quando eu bebi a ayahuasca, que foi um divórcio entre mente e corpo, porque o meu corpo estava enjoado, estava com diarreia, com vômito, com tudo aquilo que tem de direito de catarse, mas a mente, lúcida. E começou a tof. Todos os nós começaram a desatar da minha análise. E como de uma vez. E aí foi isto que me laçou. Eu falei assim, caraca, esse tipo de lucidez, assim, eu não conhecia. Nunca tinha tido em terapia essa lucidez toda? Nunca. Todos os problemas de terapia, isso aqui, se resolve assim. Pá! Isso daqui, é isso aqui, se resolve assim. Pá! Isso. Que isso? Que lucidez é essa? E aí eu estava... Essa era a cena psíquica e a cena física era eu no vaso sanitário, com ranho caindo, com a pia aberta, com a mão caída assim, e o dono da casa lá preocupado comigo e eu no nirvana, mas quem olhava, o trapo, ali parecia assim um pano de chão atropelado. A cena psíquica é o que importa, né? O resto é o resto. Não, e aí, quando eu percebi onde é que eu estava, eu tentei me recompor, aí que eu ia, falei, cara, que é isso? Só pode ser essa bebida. Cara, que maravilha, que é isso? E aí eu comecei a melhorar do estado quando eu percebi como é que eu estava, porque eu estava lá largado mesmo. Eu sei lá quanto tempo eu estava no vaso ali. E aí eu comecei, aí fiquei curtindo aquilo, né? E foi rápido. Falei, pô, já sei o que eu tenho que fazer. A vontade que eu tinha era de levantar dali e falar, pronto, agora vamos para a vida. E tinha um monte de coisa para fazer. Você continuou na terapia depois? Ou diminuiu? Não, foi o processo de conclusão ali. Eu concluí e disse que estava bom para mim, tudo. Ele, claro, que ele... Eu falei, ó, eu não vou nem explicar, sabe? Não, assim, não tinha dúvida, eu só fui comunicar, só fechar, para não voltar mais, o que é isso? Vou voltar e tal, tá bom e tal. Porque não dava para explicar para ele o que tinha acontecido comigo. E foi uma das coisas que eu comecei a questionar se eu ia fazer isso, continuar fazendo psicanálise. E logo depois, a minha professora de psicanálise falou, pô, você não tem jeito para isso não.
Eu falei, eu vou provar para você. Eu era um bom aluno, né? Aquilo que eu gostava, eu estudava. E aí eu falei para ela, eu vou provar para você que você vai ter orgulho desse teu pimpolho aqui. Ela morreu antes de eu dizer para ela que você tinha razão. Poxa vida. Você tinha razão. Não é psicanálise legal pra caramba e tal, mas não é o meu jeito de trabalhar. Aí eu fui pro psicodrama. Mas foi uma experiência, epifania foi resolver o meu processo de análise. Que legal isso. Que legal. Não foi abandonar a análise. Sim, foi sim. concluir. Dizer assim, tá, e aí não é isso aí, não vou fazer com o meu psicanalista. Quando você passa por um processo desse, não sei se o nome é catártico ou não, com o que você falou agora, dessa epifania sua, quando você sai desse estado e a consciência muda, volta para esse estado que a gente está aqui de beta e tal, você precisa fazer algo com seus botões ali para isso ficar mais dentro de você? Você precisa escrever, fazer algo do tipo ou não? Ou a coisa fica e um abraço e... ela precisa ser praticada. Tem que ser praticada. Tem que ser praticada, porque é bem comum, todo mundo que bebe ayahuasca sabe disso que eu estou falando, que tem altos insights do que fazer na vida. Alguns fazem. Outros ficam só no... Outros ficam, na semana que vem miram de novo, bailam, faz tudo de novo. Então, eu assim, os psicodélicos, usando um jargão futebolístico, deste corintiano que vos fala, bem feliz. Ah, você é corintiano também? Opa! Feliz com o que está acontecendo. Finalmente, né? Feliz finalmente. Não, depois de tanto sofrimento. De tanto sofrimento. Então, essa possibilidade de... Não, por que eu falei que era corintiano? Eu perdi aqui. Eu queria colocar essa coisa do futebol. Ah, sim. Essa possibilidade de você ter um auxílio com psicodélico, ele te coloca na cara do gol. Entendi a metáfora agora. Entendi. Se você já teve a oportunidade de ficar embaixo de uma trave, cara, a última coisa que eu queria ser era goleiro. E a marca do pênalti ali, o psicodélico te coloca na cara do gol para você bater o pênalti. Mas o que tem gente de que perde pênalti, que chuta fora, não é brincadeira. É isso. É isso. Ele te coloca na cara do gol, é fácil para um jogador de futebol marcar o pênalti. Mas tem gente que erra. Ele não faz isso pela gente. Entendi. Faz isso. Ele te coloca num estado meditativo. Um yogi pode chegar à mesma conclusão. Sim. E aliás, existe estudo sobre o cérebro dos meditadores, é exatamente o que acontece. Cai a rede neural padrão e aumenta a neuroplasticidade no momento da meditação. Os meditadores experientes, quase todos que são meditadores, têm mesmo um trabalho muito mais eficaz com o seu próprio ego do que a população em geral. Porque medita, porque está acostumado a colocar a rede neural padrão em bug, quer dizer, cai, baixa. Eu ouvi você que é da área e sabe mais os detalhes e tal, não sei se eu estou falando besteira da substância, diz que quando você está meditando, o cérebro libera uma substância chamada anandamida, ou algo assim, que é algo que tem proporciona um pouco dessa experiência mais integrativa e tal. Você consegue produzir sozinho muitas coisas, né? Assim, com a meditação, o cérebro consegue fazer coisas que ele fica muito parecido com o cérebro psicodélico mesmo. Porque assim, nós sabemos que o hardware modifica o software ali. E o software também modifica o hardware. Que é coisa que a ciência oficial tem um pouco de dificuldade de entender isso. Ao explicar isso com o psicodélico, falar, então, aqui a dimetiltriptamina fez isso, as aminas fizeram isso e tal. Mas e no caso do meditador, que não tem substância nenhuma? Só com a respiração ele faz aquilo. Ele muda, sim, o hardware, ele muda o padrão cerebral dele. E isso tem, estudando os psicodélicos, tem um cara, agora eu não me lembro o nome, que ele estudou o cérebro dos meditadores, é igualzinho o cérebro de uma pessoa numa
numa dissociação. A gente olha o que Yogananda fazia, né? Tipo. Eu fiz recente uma formação de Kriya Yoga, você vai circulando o prana pela coluna, e eles contam, né, que ele controlava tudo, né, batimento cardíaco, etc. e tal, qualquer experiência sozinho, né, muito, muito diferente. A morte dele, né, foi espetacular, né? Ele fez isso. Ele reuniu os discípulos dele. Ele deu o último respiro. Deu as últimas instruções, se despediu e disse: acabou, agora eu já estou indo. Segundo Costa, ele parou o coração dele. É o que eu conheço da história também. Está na autobiografia de Yogi, né, no livro dele. Isso. Quer dizer, que fabuloso. Então ele não mudava só o cérebro, ele mudava o... Está atrás de você aqui. O que é isso? É uma muriçoca. Ai, foi. Joguei para fora. Ele mudava o padrão cerebral e o padrão cardíaco. O cara podia, assim, produzir hormônio, dominava as glândulas dele. Loucura, né? Cara, loucura que nós vivemos, isso é sanidade. Loucura é a nossa aqui. Me fala uma coisa aqui, para quem está vendo aqui a gente aqui, qual que é a diferença, vamos falar de terapia, né? De parte terapêutica para depressão, para ansiedade, para pânico, para fobia. Qual que é a diferença das substâncias? Tem uma substância certa para cada pessoa? Não tem? Hoje em dia está na moda tal que eles falam de microdose, né? Como é que é isso, Wilson? A substância versus o problema, tudo é para todo mundo? Não. Bom, primeiro é preciso que fique claro que essas substâncias não são normatizadas ainda. Então, elas não podem ser usadas terapeuticamente para isso, a não ser dentro de um projeto de pesquisa. Que é para a gente ensaios clínicos e tudo. Entendi. Mas, de uma maneira geral, o critério de exclusão, para quem não pode, é o mesmo que a gente tem para a ayahuasca, já conhecido, os outros psicodélicos, que seguem mais ou menos a mesma coisa. Um transtorno bipolar, uma esquizofrenia, dissociação, essas coisas. Pessoas que já teve um surto psicótico, uma dissociação, independente do motivo, se foi com substância ou não. Como são substâncias que ainda são estudadas, e essas substâncias são principalmente, os primeiros que abrem a porta são com toda a honra a eles, os pesquisadores, né? Eles não são clínicos. Tá bem. Então, quando eles vão atrás de um determinado problema, veem um problema, o papel deles é alertar. Isso pode acontecer, então tome esse cuidado. Com o risco de a gente estar sendo injusto. Então, a gente falou em psicodélicos, esses casos são proscritos para eles. Okay. A microdose, ela criou uma moda no mundo, até pelo pessoal do Vale do Silício, que começou a utilizar, se automedicar com aquilo. Começou lá essa história? Começou a popularizar lá. Não lá, começou, ela é antiga. Começou a popularizar lá, porque eles eram um bando de workaholic, tarado, e que tomavam Venvance, Ritalina. Não é porque tinham déficit de atenção, é para produzir mais. Para ficar mais, para entregar mais. Entregar mais. E aí eles conheceram a microdose e começaram a ter esse resultado e começaram a parar com o Venvance, com as anfetaminas, os metilfenidatos, e começaram a colocar a boca no trombone. E aí chamou a atenção do mundo. Mas a microdose, ela precisa de muito cuidado para usar. Não é um cuidado porque ela faça mal. Um cuidado para ela não perder o efeito. Entendi. Então, por isso, os protocolos têm que ser customizados, tem que ser uma coisa muito bem orientada. Mas hoje não tem como prescrever isso. Mas tem muito trabalho falando da microdose como na substituição de medicamentos que fazem muito mal. Caramba. E não é todo dia, então, a microdose, pelo jeito? Não, ela tem que ser, ela tem que ser estudada de cada caso e tudo. Então, isso é que a gente já faz nas pós-graduações, formando pessoas, né, para que quando isso for normatizado,
já seria especialista em terapia assistida com psicodélicos. Né? E a pós-graduação é só para médico? Como é que é essa que vocês estão... Então, isso não está regulamentado. Então, não, a pós-graduação não. Isso, uma das coisas que a gente luta, pelo menos eu sou um de que quando isso normatizar, a primeira questão é isso virar política pública. Essa é a primeira luta, depois de normatizado isso daí. A segunda é desmedicalizar essa prática. Isso é um ponto de vista pessoal. Porque se tiver um terapeuta que aprender tudo o que precisa aprender para fazer isso, ele pode auxiliar o seu paciente se ele souber manejar essas, principalmente a microdose, dentro de certificações e tudo. Então não tem por que ficar só na mão de médicos isso daí. Como isso vem um movimento para é uma terapia disruptiva, que apresenta questionar o modelo farmacolocêntrico, eu sou uma das pessoas que quero que isso aconteça, que isso esteja na mão de terapeutas experientes, não necessariamente médicos, e que isso vá para o SUS, para a política pública, para que a população como um todo, especialmente a população sem recursos, tenha direito a essa medicina que vem pronta da natureza, no caso da psilocibina, no caso da ayahuasca. E é bem mais barato, né? Se a gente for comparar com medicamentos antidepressivos, não tem nem comparação de custo, né? A psilocibina nasce no esterco do gado. Assim, choveu. É mesmo? Saiu um solzinho, vai para o pasto, aquele monte de cogumelo, é o psilocybe, o cubensis, é ele. Entendi. É fácil. O cultivo para pesquisa tem que ser um cultivo asséptico. Né? Absolutamente sem contaminação. Porque eles são cultivados num bolo chamado, que é um substrato para fungo. Então, qualquer funguinho que cair ali vai falar, opa, restaurante de graça aqui, boia boca livre. Então tem que estar muito... E fora do Brasil, tá assim, tá no mesmo passo também, que você falou agora do SUS, tem que normatizar, mas fora do Brasil, em algum país já normatizou? Como é que tá isso na Europa? Está muito próximo da FDA dos Estados Unidos normatizar isso. Aí vai para todo mundo. Suíça parece que já está normatizado, já tem alguns países que algumas substâncias, a psilocibina, por exemplo. Agora, o Brasil, ele só perde em produção científica sobre os psicodélicos para os Estados Unidos e para o Reino Unido. Então, ele tem muita produção científica aqui. A Universidade do Rio Grande do Norte, instituto como Faneros, que é independente, o Instituto Alma Viva, que eu faço parte, já fazendo a pós-graduação. Né? Então, e a Unicamp, tem várias universidades. O Brasil está assim, não vou dizer que ainda está na vanguarda, mas é um dos países de vanguarda de produção científica na área de psicodélicos. Então tem bastante produção. Eu creio, é uma opinião pessoal, por conta da familiaridade que nós tivemos esses anos todos com a ayahuasca, já nas academias. Então já estavam trabalhando, como é o caso da Universidade do Rio Grande do Norte, que já está trabalhando com DMT, né? Pesquisa com DMT inalado, e aí para pegar a psilocibina já estão ali. Então a ayahuasca já fez mais esse trabalho para nós todos. DMT e ayahuasca. É o princípio, um dos princípios ativos da ayahuasca, dimetiltriptamina. Entendi. Então é promissor para coisa... Promissor não tem como segurar, tem como segurar. Os resultados das pesquisas, dos trabalhos, falam da eficiência, cara, que bichinho chato, falam da eficiência e da inocuidade. A minha primeira especialização, a francesa, por exemplo, foi em dependência química. Não tem caso de gente viciada em psicodélico, dependente de psicodélico. Não tem caso de overdose de psicodélico. Não tem caso de intoxicação por psicodélico.
Então são substâncias que a gente sabe que são seguras. Mas você acha que rola um preconceito quando você fala disso? Por exemplo, eu sei que não gera dependência, mas imagino que rola um preconceito, igual fala, fulano de tal é maconheiro, Claro. Essa campanha que o governo americano fez de demonização dos psicodélicos fez com que a população acreditasse que eles são drogas como cocaína, como outra qualquer. Por isso que eu comparei com a queima da Biblioteca de Alexandria. Foi um atraso muito grande na ciência, isso daí. E isso gerou um grande preconceito. Então, eu me lembro que era muito comum, que diziam assim, se a pessoa tomar um psicodélico, ela vai ter a alucinação que está voando, vai abrir a porta do seu apartamento e vai se jogar. E essas eram as notícias que corriam. Bom, o próprio CBD, né, demorou para regularizar, e agora que está... Pois é, ué. E demonizavam também o THC, né? Não, CBD pode, THC não pode, né? Rola uma demonização em cima de tudo isso, né? Rola, por causa do preconceito, porque o princípio ativo da maconha, o recreativo, vamos dizer assim, é o THC. O delta-9-triido canabidiol. Mas tem o CBD precisa do THC para poder funcionar. O THC precisa do CBD para poder funcionar. E depois, quando se faz o óleo e tudo, o uso medicinal disso, cara, não tem por que ficar preocupado com tráfico, com abuso, porque é um medicamento. Mas como é que se debela preconceitos? Com informação. Então, é papel da ciência mesmo, fazer trabalhos, publicar, colocar e tudo para informar a população e cada vez mais. E esse papel que eu estou fazendo aqui, que eu convido outros médicos que têm experiência também, que venham a público, que ajude a divulgar, desmistificar isso, porque vem vindo uma onda de saúde com esses estudos e que é preciso paciência para normatizar, porque assim é. Assim é. A lei tem que andar par e passo com a sociedade. Houve época que as mulheres foram proibidas de jogar futebol. Hoje, se não fosse elas, a gente não teria trazido medalha na Olimpíada. É verdade, futebol, é isso aí. Nós nem classificados fomos os homens. Então, mas era proibido. Houve época que o berimbau, a capoeira, foi proibida. O samba chegou a ser proibido, uma época, porque era coisa de preto, e coisa de preto era coisa de vadiagem. É isso aí, é isso aí. Hoje, se pegar um recorte dessa fala e colocar isso na internet, eu vou preso, porque se pegar isso daí. É isso aí. Porque hoje o preconceito é um crime inafiançável, lá, não é isso? É isso aí. Então, porque é isso que tem que ser. A sociedade ainda tem que fazer essa lei. Estamos atrasados, que em preconceito... Mas as coisas estão mudando, então a lei muda, ela vai mudando, vai mudando. Então, é isso. Para usar essa substância, tem que ter todos os selos da academia. Tá bom, tá certo, paciência, vamos que vamos, assim é. Que bom. Assim é, é rápido que isso vai acontecer. É rápido, né? Eu acho que sim. Que bom saber que a gente está na vanguarda, né? Que o Brasil está na frente disso, né? Que tá bem evoluído, né? Tem bastante conhecimento sendo gerado aqui. Que bom. Nas universidades. Fala pra gente aqui, pra quem está assistindo aqui, um recado final aqui, o que você pode deixar para as pessoas sobre isso, uma orientação sobre tudo isso, sobre a consciência, sobre o ser humano. O que você pode contar aqui de um recado para a gente concluir a nossa história aqui? Então, é o seguinte, assim como eu, com certeza você também deve estar achando esse mundo muito chato. A gente não, é muita violência, muita desonestidade. O meu e-mail só tem bandido lá, nem eu abri um outro, porque é só golpe que tem lá. Tá muito chato. Todo mundo querendo passar a perna no outro, a impaciência no trânsito, guerra, nós estamos fazendo guerra ainda. Então, nós temos que mudar isso aí. E não ficar iludido que vai vir um salvador da pátria. Essa mudança vai ter que ser feita por cada um de nós. Então, o que eu quero falar é o seguinte, nós temos que começar uma revolução agora. Não mais uma revolução armada, nem com voto, nem política. Uma revolução
vibratória, mudar o nosso padrão vibratório. E isso só se consegue individualmente. Então, o que eu tenho buscado na minha vida, e se eu puder dizer alguma coisa que seja útil para todo mundo, é: vamos sair da Matrix. Vamos começar a mergulhar dentro desse universo que somos nós mesmos e saber de fato quem nós somos, a que viemos. E parar de ficar repetindo coisas que disseram para nós que é bom fazer. E fazer a diferença dessas 3 palavras, do que é comum, do que é normal e do que é natural. O comum é essa doideira que está aí. Isso é comum, a grande maioria. O normal é aquilo que obedece uma norma que foi criada por um pequeno grupo que não está pensando na maioria, está pensando no pequeno grupo, e os outros têm que obedecer aquela norma. E o natural? O natural é a anarquia. A anarquia é natural, a natureza é anárquica. Mas a anarquia não é bagunça, não é quebra-quebra, isso é anomia. A anarquia é a desnecessidade de ordens, de grupos. É a ordem cósmica, a ordem interna, que coloca cada um fazendo o que deve, na hora que deve, com amor e com alegria, com ética, sem que ninguém precisa dizer que aquilo não pode. Isso é a anarquia, é a conexão com a ordem perfeita da natureza. Então, estou fora dos comuns. É só olhar para minha cara. Já dá para ver que não é uma cara muito comum, não é um cara muito comum. Normal? Só se a norma for justa, senão eu vou desrespeitar, desculpa. Mas quero cada vez mais respeitar a ordem da natureza, que tem a ver com a solidariedade, com o amor, com a gentileza, com a ética, com a honestidade. Essa que nós precisamos, essa ordem que nós precisamos obedecer. E ela vem de dentro. Então é isso. Então, anarquia, ainda que tardia. É isso. Wilson, onde que as pessoas podem te encontrar? Fala do Revolucione-se também. O que você quiser contar dos seus workshops. Dicas e como te acha, como fala contigo, como faz terapia com você. Olha, o jeito de me achar é bem fácil, no Instagram. A minha página no Instagram, Wilson Gonzaga Oficial. E por ali tem tudo. Entra lá nos cursos, nos posts, e ali tem todas as notícias ali no Instagram. Esse é o jeito. Wilson, obrigado. Fico muito feliz, honrado, me receber na sua casa aqui para a gente fazer esse bate-papo. Pessoal, obrigado pela audiência. Se vocês gostaram do tema, espero que vocês tenham gostado. Foi muito a gente poder falar muito profundamente sobre isso. Não esqueçam de dar um like aqui nesse vídeo, de se inscrever aqui, de ativar o sininho para ter as notificações. Sigam o Wilson aqui também. Comentem aqui embaixo nesse vídeo o que vocês acharam aqui do tema. Eu gostei muito disso e te vejo no próximo vídeo. Grande abraço. Grato por tudo e até um dia.